onde esse esporte mais popular e amado do planeta começou? Bom, há uma série de crenças conflitantes sobre quem teria inventado o futebol. Alguns sugerem que os primeiros sinais desse esporte datem de um jogo que consistia em carregar a bola com os pés, jogado há 2.500 anos antes de Cristo por gregos, egípcios e chineses. A maioria desses jogos incluía o uso das mãos, pés e até mesmo pedaços de madeira para controlar a bola. O jogo romano Rapastum era baseado em posse, onde cada lado tinha que tentar manter a posse de uma pequena bola pelo maior tempo possível. Já os antigos gregos disputavam um jogo semelhante, chamado Epskairos, mas era mais parecido com o rugby do que com o nosso futebol moderno. Outros dizem que foram os ingleses que criaram o futebol, uma informação totalmente errada. Não foram os ingleses que inventaram o futebol. O que eles fizeram quando criaram a primeira associação de futebol no século XIX foi organizar e inventar regras para um esporte que já era praticado desde a antiguidade. A atividade mais antiga que se assemelha ao futebol moderno, da qual se tem conhecimento, data dos séculos 3 e 2 a.C. Estes dados são baseados em um manual de exercícios correspondentes à dinastia Han da antiga China. O jogo era conhecido como Tsushu, ou jogar bola. Registros mostram que esse esporte começou durante a dinastia Qin, 255 a 206 a.C. O jogo chinês era baseado numa disputa por uma bola de couro travada por soldados. Nessa prática, a bola era chutada numa rede amarrada entre dois polos a 30 metros do chão. Cerca de 500 ou 600 anos mais tarde, em território japonês, surgira outra prática esportiva semelhante ao futebol atual. Era o Kemari, um jogo disputado num campo redondo. É claro que existem outros relatos de quem criou o futebol, embora estes jogos tiverem certas características que os assemelham ao futebol e outros desportos variados modernos. A incidência dos mesmos nos desportos atuais é discutível, já que praticamente não há vínculos dos mesmos com as Ilhas Britânicas, o berço do futebol moderno. Agora, o futebol como conhecemos hoje começou a evoluir na Europa moderna a partir do século IX. Na Inglaterra, o futebol começou nas escolas públicas da Grã-Bretanha no início do século XVI. Nessa prática já haviam 2 gols sem redes que eram colocados em extremidades. Finalmente, em 1863, surgiu a Associação de Futebol, que tentou reunir os diferentes códigos e sistemas de jogo da Grã-Bretanha para formar um único conjunto de regras para o esporte. O profissionalismo do futebol foi iniciado somente em 1885 e no ano seguinte seria criada na Inglaterra a International Board, entidade cujo objetivo principal era estabelecer e mudar as regras do futebol quando necessário. No ano de 1897, uma equipe de futebol inglesa chamada Corinthians fez uma excursão fora da Europa, contribuindo para difundir o futebol em diversas partes do mundo. Depois disso, o esporte começou a se espalhar pela Europa, seguindo para a Dinamarca, Bélgica e Suíça. Na virada do século XX, muitos países europeus formaram suas próprias ligas de futebol e passaram a competir em jogos internacionais entre nações rivais. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, foi criada em 1904, a partir de um acordo internacional entre os países. Então, resumindo, o futebol vem sendo praticado desde muitos e muitos anos atrás, claro, com nomes diferentes, regras e tudo mais. Mas o futebol que nós conhecemos hoje, o futebol moderno, foi criado na Inglaterra. Então, quando alguém te perguntar quem criou o futebol, diga que desde 2.500 anos antes de Cristo, esse desporto foi criado e jogado de maneiras diferentes, mas que o futebol de hoje deu-se origem na Inglaterra. Então, é isso. Você já deve ter ouvido muitas pessoas comparando o futsal com o futebol. Falam que são praticamente a mesma coisa, que futsal é um futebol na quadra, que quem joga futebol joga facilmente futsal, que a maneira de treinar é a mesma. Enfim, às vezes, por falta de um conhecimento mais profundo da modalidade, as pessoas insistem em comparar o futsal com o futebol, chegando a achar que é a mesma modalidade, talvez por terem o mesmo objetivo, onde 2 equipes se enfrentam para realizar o gol. Mas não, o futsal não tem nada a ver com o futebol, são 2 modalidades completamente diferentes. Mas aí você já deve estar pensando, realmente tem algumas diferenças. O futebol é praticado em um campo gramado, o futsal em uma quadra. No futebol usa 11 jogadores, no futsal apenas 5. O tempo de jogo no futebol é de 90 minutos, sendo 2 tempos de 45 minutos. Já no futsal é um total de 40 minutos, sendo 2 tempos de 20 minutos.
No futebol, pode ser realizado até 3 substituições. No futsal, as substituições são livres. E sem contar no tal do impedimento, que só existe no futebol. Mas quando eu digo que o futsal é completamente diferente do futebol, vai muito além das regras. Não é onde e o que precisa para ser jogado, e sim como é jogado. Apesar da grande evolução do futebol, da sua forma de ser jogado, o futsal continua muito à frente nas questões técnicas e completamente diferente no sistema de jogo. Não existe um favorito. As situações de jogo surgem aleatoriamente em um curto prazo de tempo. A dinâmica do futsal é incomparável com o futebol. O jogo acontece em total transição de ataque e defesa e ataque. Podemos dizer que é um jogo de gato e rato. O que pensa mais rápido, acha o caminho. Os atletas de futsal têm uma exigência maior mentalmente do que os atletas de futebol. A ação e reação no futsal é muito maior que no futebol. Pelo pouco espaço de campo de jogo e a velocidade ao qual o jogo exige dos atletas um alto nível de inteligência e raciocínio lógico para a interpretação do sistema tático de jogo. Com o alto nível dinâmico do jogo, passa a ter um sistema interligado entre ataque e defesa e ataque, fazendo com que os atletas se tornem atletas multifuncionais, onde todos devem saber atacar e todos devem saber defender, inclusive o goleiro. Coisa que não acontece no futebol, por ter uma característica de posicionamento fixo. Durante o desenvolvimento do jogo de futsal, normalmente acontece a superação numérica das equipes, seja defendendo ou atacando. As equipes sempre buscam estratégia para surpreender taticamente o adversário, podendo assim fazer uso do goleiro-linha para alcançar a superioridade numérica para facilitar a abertura do caminho ao gol, sendo outro grande exemplo que não acontece no futebol. Como podemos perceber, o futsal é bem mais complexo que imaginamos, muito além de uma simples comparação com o futebol. Não podemos nunca nos prender no conceito de jogadas e um sistema único tático de jogo. O futsal ele exige um alto nível técnico, inteligência tática e velocidade de raciocínio. Bom, depois de várias justificativas, será que você ainda vai continuar comparando o futsal com o futebol?